Olá, bom dia, turma do 7º ano. Então, como foi falado em nossa aula online lá no Google Meet, alguns alunos acabaram esquecendo, eu até que entendo o decorrer, o tempo, a respeito do plano cartesiano e está tendo algumas dificuldades na revisão. Então, estou dando uma relembrada aqui, que foi os dois assuntos que mais tiveram dúvida, que foi plano cartesiano e as equações, certo? Primeiro passo, a gente vai para o plano cartesiano. Que vem a ser um plano cartesiano? É um objeto matemático composto por duas retas perpendiculares, ou seja, uma cruza a outra formando um ângulo de 90 graus. Esse ponto comum é conhecido como origem e ele é marcado o número 0 de ambas as retas. Como vocês podem ver aqui no enunciado, tá vendo aqui no nosso primeiro slide? Aqui nós temos um plano cartesiano. Essa aula já foi feita, não é isso? Eu já dei essa aula sobre o plano cartesiano, só que na nossa aula alguns tiveram dúvidas, eu estou dando aqui só uma relembrada. Então, bom, primeiro momento, para a gente montar o nosso plano cartesiano, nós temos que montar essa reta, dois traços, um cruzando o outro, onde vocês podem perceber aí a reta da abscissa é o eixo X e o eixo da ordenada é o nosso eixo Y. O plano cartesiano é formado por duas retas, uma responsável pela coordenada horizontal e a outra responsável pela coordenada vertical. É comum usar letras X para a primeira e Y para a segunda e os termos coordenada X e coordenada Y, certo? No plano cartesiano, a reta vertical, responsável pelas coordenadas Y, é chamada ordenada e a reta horizontal responsável pelas ordenadas ou pelas coordenadas X chamamos de abscissa, como vocês podem perceber isso. E ele é dividido em 4 quadrantes, como vocês podem ver aí. O primeiro quadrante é responsável pelos números positivos de X, o segundo pelos positivos de Y, o terceiro quadrante, os negativos de X e o quarto pelos negativos de Y. Como vocês podem observar aí, a nossa origem é quem? O zero. Ele é quem separa meus 4 termos, não é isso? Aí, ó, o zero. Para a direita, positivo de X, para a esquerda, negativo de X. Acima, positivo de Y. Abaixo, negativo de Y. Todos eles, a partir do zero, se negativo ou positivo, sempre a gente começa do 1. No caso, para os positivos. No caso, para os negativos, a gente começa por menos 1. Pronto. Aí nós temos um plano cartesiano pronto. Lembram que também na aula eu disse, para a gente montar um plano cartesiano, o que é que a gente deve ter? Os nossos pares ordenados. Quem são meus pares ordenados aí? Esses numerozinhos, verde, vermelho, roxo e azul. Onde o item ou o primeiro termo representa os valores de X e o segundo representa os valores de Y, certo? Aí eu marquei. No caso do primeiro ponto, eu tenho 3 e 4. Aí 3 eu marquei no X e 4 eu marquei no Y. Item B, eu tenho menos 2 para X, 2 para X, menos 3 para Y. No item C, eu tenho menos 2 para X, 3 para Y, menos 5 para X e menos 2 para Y. E só eu ir na minha reta e começar a marcar os meus pontos. Estão vendo aí? Todos os meus pontos marcados. Então, aí nós temos um plano cartesiano pronto. Aí, num segundo momento, alguns também tiveram dúvidas em como fazer os cálculos de equação. Lembram o que vem a ser uma equação? É aquela expressão que é composta por letras e números no mesmo cálculo, como vocês podem observar aí, certo? Num primeiro momento, eu tenho o quê? Eu tenho 4x mais 4, que é igual a 2x menos 8. Como é que a gente deve estar fazendo o cálculo de equação? Primeiro passo que a gente deve lembrar é o quê? Os números que vêm junto a letras sempre tem que ficar antes da igualdade. E os números sozinhos depois, certo? Primeira regra. Na segunda, o que é que acontece? Quando um número vem do segundo lado, ou seja, depois da igualdade, para antes,
ele sempre tem que mudar o seu sinal. Se ele está somando, ele passa subtraindo. Se ele está subtraindo, ele passa somando. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Pronto, vamos lá. 4x permanece no primeiro membro, por quê? Porque está acompanhado da incógnita x. O 2x estava depois da igualdade, passou para a primeira, agora ele passou o quê? Negativo. Estão vendo aí? 2x estava positivo, passou negativo. Menos 8 estava depois, permanece. O 4 que estava positivo, passou negativo. Aí, fazendo o cálculo, 4x menos 2x, eu vou ter 2x. Menos 8 com menos 4, eu tenho o quê? Uma soma de dois termos negativos, eu somo os dois e permanece o sinal negativo. Menos 8 com menos 4, menos 12. Aí, me restou agora o quê? 2x igual a menos 12. O que é que acontece? Esse 2 é como se entre ele e o x tivesse uma multiplicação, certo? Aí, qual o inverso da multiplicação? A divisão. Estão vendo aí? Temos uma divisão. 2x estava multiplicando, vai passar dividindo. Aí, eu tinha menos 12, o 2 passou dividindo, eu tenho o quê? Menos 12 dividido por 2. X é igual a menos 6. No outro item, é um item um pouco mais simples, eu tenho x menos 14 igual a 8. O 8 está depois da igualdade, permanece. O x fica antes da igualdade. O 14 estava negativo, vai passar positivo. 8 mais 14, 20, certo? Então, foram os dois assuntos que mais tiveram dúvida, certo? Para montar o plano cartesiano, o que é que deve acontecer? Eu tenho que ter os valores de x e os valores de y. É o que eu chamo de quê? Par ordenado, certo? Eu tendo o meu par ordenado, que tem até algumas questões assim, que é só para vocês montarem. Vocês vão pegar esses pares ordenados e fazer esse plano cartesiano, certo? Feito o plano cartesiano, agora eu só tenho que fazer o quê? Marcar os meus pontos. No caso da revisão, eu já coloquei os pontos, só é para vocês irem lá e marcar, certo? Só é vocês irem lá e marcar. E nas equações é o que acontece? A gente tem que descobrir o valor de x, que é a nossa incógnita, o nosso valor desconhecido, certo? É assim que a gente tem que fazer o nosso cálculo da equação. A gente sempre vai ter que descobrir um valor desconhecido, certo? Só foi uma revisadazinha para lembrar vocês os dois conteúdos que vocês estavam um pouco ainda com dúvida, e vocês vão precisar desses dois assuntos na revisão, não é isso? Vocês vão precisar lembrar do plano cartesiano, que é esse aqui, ó. Lembrar a ordenada, a abscissa, o ponto de x, o ponto de y, os quadrantes, para assim vocês conseguirem marcar os pontos no plano cartesiano de vocês. Estão vendo aí? Eu coloquei até uma imagem no primeiro, estão vendo aí? Só que eu ainda não fiz a ligação entre os pontos, certo? Então, a revisão, eu dei a aula, tô dando essa nova aula aqui, reforçando o assunto que vocês disseram que ainda estavam com dúvida. Se ainda tiver alguma dúvida sobre a revisão, vocês podem me mandar ou no grupo ou no meu privado, certo? Foram os únicos dois assuntos que me falaram ainda que estavam com dúvida. Aí, por hoje é só, nossa aula fica por aqui, tá bom? Tchau, tchau.